Malaquias, último livro do Antigo Testamento, Malaquias, no capítulo 3. Estou muito feliz em estar aqui nessa noite. Amém. Bom demais, eu estava compartilhando com os pastores ali. Eu acabei de pregar um outro sermão e vim direto para cá, saí de lá, vim para cá. Estávamos ali no colégio, pregando a palavra do Senhor, mas Deus é bom demais, queridos. Deus nos sustenta e nos fortalece. Eu quero ler apenas o versículo 6 como base, e hoje nós vamos passear e navegar um pouco pela escritura bíblica. Nós vamos compartilhar alguns textos bíblicos para o nosso entendimento nesta noite, mas eu quero compartilhar com você sobre um atributo de Deus. Escute isso. Dentro da teologia nós chamamos de atributo natural, ou um atributo incomunicável, que é a imutabilidade de Deus. Guarda isso no seu coração. A imutabilidade de Deus. E nós vamos compreender o que Deus tem para o nosso coração nesta noite. Você está com expectativas daquilo que o Senhor há de fazer na sua vida? Amém? Então que eu e você possamos focar os nossos olhos em Cristo. Mas diz assim o verso 6, capítulo 3 de Malaquias: Eu sou o Senhor e não mudo. Vou repetir: Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Eu sou o Senhor e não mudo. Queridos, uma das características, ou talvez a maior característica da natureza do ser humano é a nossa instabilidade. Olha só, se pararmos para pensar em nós mesmos, nós somos instáveis emocionalmente, nós somos instáveis fisicamente, espiritualmente. O ser humano, nós somos completamente vulneráveis. Se eu olhar para dentro de mim, olhar o meu próprio coração, e também olhar as minhas ações e as minhas atitudes, eu vou compreender que eu vivo várias sensações durante o dia. É assim ou não é? Ou é só comigo que acontece isso? Não, com todos nós. Por quê? Porque nós somos vulneráveis. Nós somos pessoas instáveis por causa da nossa fraqueza, por causa do pecado que tenazmente nos assedia, que nos afasta do Senhor e faz com que eu e você então nos tornemos vulneráveis. A grande questão é, quando eu e você voltamos os nossos olhos para Deus, eu e você nós podemos identificar e ver a marca e este atributo fundamental, este atributo que é exclusivo do próprio Deus, a imutabilidade. O nosso Deus não muda. Eu e você mudamos. Quer ver? Talvez você muda, muitas vezes aí, quando você dá a sua palavra para alguém, aí você pega e não honra com aquilo que você disse. Aí você está mostrando uma fragilidade sua, uma fraqueza sua, que talvez não honre com aquilo que você prometeu, ou com aquilo que você fez, o compromisso do qual você fez. Agora veja bem, o nosso Deus é um Deus de aliança, o nosso Deus é um Deus que não quebra a sua aliança. Talvez na caminhada, na jornada da sua vida, você fez algumas alianças com o Senhor, e por conta das circunstâncias adversas que você enfrentou, você rompeu com esta aliança e este compromisso com Deus e com a palavra de Deus. Agora, amados, para que eu e você nós possamos compreender um pouquinho sobre a imutabilidade de Deus, nós precisamos primeiramente saber o que é um atributo de Deus. E a título de introdução eu quero que você compreenda isso. Nós leremos alguns versículos, e agora 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Você não precisa abrir, eu vou comentar. Aqui fala a respeito de que nós somos o povo de Deus. Eu e você, nós somos eleitos por Deus, nós somos escolhidos por Deus, separados por Deus, como sacerdócio real, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva de Deus. Escute isso. E nós fomos, eu e você, nós somos chamados para anunciarmos as virtudes. Diga comigo, virtudes. Queridos, nós somos povo de Deus, amém? Quem é povo de Deus aí? Se você é povo de Deus, você foi escolhido, você foi chamado, você foi separado para anunciar as virtudes de Deus. Agora entenda bem, a palavra virtude aqui no original grego, ele traz algo muito profundo. Ele fala que a virtude é um atributo do ser de Deus.
Ou seja, está tratando aqui da essência de quem é Deus. E eu e você, nós precisamos compreender como povo de Deus, de fato, quem é Deus, sobretudo de quem é Deus na sua vida. Porque hoje, quando eu e você, nós olhamos para os estudos filosóficos, tantos estudos que nós identificamos hoje em meio à sociedade, pessoas que estão tentando entender Deus, pessoas que trazem definição de quem Deus é. A questão não é a definição que elas trazem, porque Deus é muito mais do que uma definição. Deus é aquele que gera uma vida de intimidade e relacionamento comigo e com você. Tem pessoas que falam, não, Deus não existe. Não, Deus não existe, né? Quando a gente olha lá no século XV, João Calvino dizia, todo ser humano ele precisa ou de um Deus ou de um ídolo. A grande questão é, a pessoa ela constrói para si um ídolo e esse ídolo torna-se o seu próprio Deus. E se tornou o seu próprio Deus, então a pessoa está vivendo aquilo no qual ela acredita. A grande questão é, ela não vivencia, porque isso não pode preencher o vazio existencial no ser dela. Queridos, isso é muito interessante, porque o povo de Deus que é chamado e escolhido por Deus, para proclamar a sua virtude, a virtude de Deus, através da sua vida de intimidade, de relacionamento com Ele, Ele nos chama não apenas para proclamarmos, escute isso, mas para desfrutarmos. A grande questão aqui é, você tem desfrutado de quem Deus é na sua vida? Minha pergunta é, quem Deus é para você? Queridos, nós precisamos compreender isso, porque quando eu começo a viver esta vida de relacionamento com Deus, aí eu consigo compreender o propósito da minha existência, o porquê eu estou vivendo o que eu estou vivendo hoje. O que eu e você estamos vivendo hoje não é por um acaso, o que eu e você estamos vivendo hoje não é um acidente de percurso, o que eu e você estamos vivendo hoje é um propósito de Deus, porque aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores. Você não é um acidente do acaso, você está vivendo o tempo que o Senhor tem para você, e te preparando para algo muito maior, amém? Sabe por quê? Porque o nosso Deus é imutável. Queridos, tem um teólogo reformado chamado Louis Berkhoff, ele traz uma definição interessante, ele fala a respeito da virtude, ele diz o seguinte, ele define as virtudes de Deus como perfeições atribuídas ao ser divino na Escritura. Ficou pequenininho ali, né? Alguém consegue ler aí ou não? Está pequenininho. Mas olha só, perfeições atribuídas ao ser divino na Escritura. Ei, não é em qualquer filosofia, mas é na Escritura, é na revelação da palavra, é Deus se revelando a mim e a você através da sua palavra, e Ele faz isso de forma visível, exercitadas por Deus nas obras da criação, da providência e da redenção. O que o texto bíblico mostra para mim e para você, o que Louis Berkhoff também tenta explicar, trazer para mim e para você. Eu e você, nós precisamos olhar para Cristo, precisamos olhar a obra da criação de Deus, o nosso Pai, e quando eu e você olhamos a obra da criação, eu e você somos feitos à imagem e semelhança dEle, eu e você temos vivido a providência dEle. Sabe qual que é a maior providência que você recebeu na sua vida? Sabe qual que é? Chama-se Jesus Cristo de Nazaré, quando Ele se entregou na cruz do Calvário, para que você possa ter uma viva esperança por causa da morte e da ressurreição dEle. Isso é a redenção. Oh, queridos, o nosso Deus é um Deus imutável. Mas aqui está tratando das qualidades e dessas características atribuídas a Deus. Ou seja, a partir do ensino da palavra de Deus, então nós vemos aqui duas categorias principais. Eu quero que você entenda isso para a gente começar a trazer as aplicações. Queridos, a primeira característica, o primeiro atributo que nós vemos é o atributo comunicável e o atributo incomunicável. Talvez você nunca ouviu essa palavra, mas de forma simples eu vou trazer aqui de forma prática, biblicamente falando. Queridos, quando nós pensamos no atributo comunicável de Deus, é aquilo que Deus comunica comigo e com você, nós que somos povo de Deus. A grande questão é, quando Deus comunica isso para mim e para você, é um reflexo do caráter de quem Deus é, ou seja, Ele se revela a mim e a você, e eu e você somos chamados como povo eleitos dEle, para experimentarmos e vivenciarmos isso.
Cutuca a pessoa do seu lado aí, fala assim, ó, Deus está te chamando para viver o melhor dele. Mas fala com fé, meu irmão, se você crê nisso. Para viver o melhor. Viva o melhor, querida. Em nome de Jesus. Olha só, queridos, exemplos para o nosso coração. Amor. Deus revela o seu amor para mim e para você ou não? Bondade, sim ou não? Misericórdia, graça, paciência, sabedoria, justiça, entre outros. A grande questão é, será que eu e você nós temos de fato vivido esse atributo? Será que eu e você de fato temos vivido este amor? Nós queremos ser amados por Deus e somos amados por Deus. Por que nós somos amados por Deus? Por causa da imutabilidade dele. A grande questão é, nós queremos ser amados por Deus, nós queremos ser perdoados por Deus, mas nós não estamos amando e nem perdoando as pessoas que nos ferem. Deus é imutável, mas você e eu, por conta da nossa complexidade, porque o ser humano é complexo, não é? Queridos, quando eu e você entendemos isso, quando eu e você nós expressamos essas qualidades em nossa vida, entenda isso. Quando nós vivemos dessa maneira, nós estamos simplesmente refletindo o caráter de Deus. Eu não sei você, mas se tem algo que eu desejo na minha vida é refletir o caráter de Deus. Se tem algo que eu quero na minha vida que as pessoas olham para mim e vejam Deus na minha vida, vejam Cristo na minha vida. Eu quero ser reflexo, eu quero exalar o bom perfume de Cristo. Porque esse é o propósito daqueles que foram alcançados por Cristo Jesus. Você é salvo aí ou não? Sabe por que você é salvo? Por causa da imutabilidade de Deus. Porque um dia Ele te alcançou, um dia Ele te aceitou, Ele me aceitou, e Ele nos constrangeu com esse amor e nos atraiu para si, para que eu e você pudéssemos viver uma vida em abundância. Ainda que passemos por aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom? Porque Ele venceu o mundo, sim ou não? E se Ele venceu, nós também venceremos. Entenda uma coisa, você é mais do que vencedor. Você não é apenas vencedor, mas você é mais do que vencedor. No original grego é a ideia do super conquistador. Você é um super conquistador, não porque você é bom, não porque há mérito em você. Você é bom porque Deus em Cristo te fez bom. Então os méritos é dele. Você é vencedor por causa de Cristo, não por causa de você. Então, queridos, nós precisamos compreender isso. Os atributos incomunicáveis agora de Deus afirmam a grandeza, a majestade, a essência, ou seja, aquilo que Deus é, isso pertence somente a Deus. Agora, para nós compreendermos isso de forma prática, é a onipotência, a onisciência, a onipresença, a eternidade, porque o nosso Deus é um Deus eterno, isso aí, e a imutabilidade do Senhor. Estou terminando a introdução. Queridos, o versículo diz o seguinte: eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Mas a título de introdução, vamos compreender agora o que esse versículo aplica e traz ao nosso coração. Amados, a primeira lição que nós podemos aprender aqui é o fato. Que fato é esse? Deus é imutável. Salmos, capítulo 102, verso 26 e 27, não precisa abrir, se você quiser anotar, mas diz assim: eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha, tu os trocarás como se fosse vestuário, e os jogarás fora. Tu, porém, és sempre o mesmo, teus dias jamais terão fim. O que o texto bíblico relata para mim e para você é a natureza do nosso Deus, é o caráter do nosso Deus, a essência do nosso Deus que é imutável. A Epístola de Tiago, no capítulo 1, no verso 17, diz que Deus é luz e que nele não há sombra de variação. Ou seja, não há variação no nosso Deus. Quando eu e você nós olhamos para Ele, Ele é o grande eu sou. O que eu e você nós precisamos
compreender e buscar viver isso na nossa vida, é entender que Deus era, que Deus é, e Ele sempre será o grande eu sou, o Deus soberano, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso bom pastor, que deu a vida por mim e por você, pecador. Queridos, mas olha só, Deus é imutável em sua natureza, sim ou não? Em sua essência, mas também em suas virtudes e em seus planos. Preste atenção nisso. Deus, ele não tem plano B. Por certo, eu e você, nós fazemos um plano, mas a gente sempre tem um plano B ali para tentar resolver a situação, porque a gente quer estar no controle. É assim ou não é que funciona? Queridos, o nosso Deus, ele não tem plano B, nosso Deus não é pego de surpresa como eu e você, nosso Deus não é pego de forma inesperada, entenda isso, Ele conhece o fim desde o início, Ele conhece o amanhã desde ontem, porque Ele é imutável. Tem alguém que experimentou isso na Bíblia, um homem chamado Jó. Jó no capítulo 42, versículo 2, ele diz o seguinte: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Escute isso, amada igreja, tudo aquilo que é planejado por Deus, tudo aquilo que foi estabelecido por Deus desde a eternidade, tudo aquilo que é executado por Deus, acontece de forma imutável, e Ele nos chama nessa noite para estarmos enraizados nele. Não fique enraizado em pessoa, mas você tem que ter a sua vida enraizada nas Escrituras, na palavra do Senhor, porque o Deus que começou a obra, Ele é fiel para completar, queridos. Olha só, Deus também é imutável em suas promessas. A palavra de Deus está recheada de promessas para mim e para você. Todos nós queremos viver as promessas de Deus, amém? Você deseja viver ou não? Pois é, as promessas de Deus estão para mim e estão para você. Mas sabe por quê? Porque em Deus está o sim e o amém. E aonde Ele concretizou isso? Na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Queridos, Deus nos chama como igreja nessa noite a desfrutarmos da presença gloriosa dEle. Deus tem promessas para mim e para você, sim, as promessas de Deus são infalíveis para mim e para você, sim, a aplicação dessas promessas irão acontecer na minha vida, sim, mas não porque eu desejo, não porque eu sou bom, mas por causa da graça manifesta de Deus sobre a minha vida. Oh queridos, é a graça do Senhor, essa graça que é a causa de nós não sermos consumidos. A palavra de Deus diz que essa graça renova-se cada manhã. Entenda uma coisa, quando você sai da sua cama, quando você levanta, isso é milagre de Deus, isso é bonança de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua existência, sua história. É Deus te dando a oportunidade de mais um dia você conhecê-lo e fazê-lo conhecido, igreja. O nosso Deus é um Deus imutável. O nosso Deus, Ele é imutável também nas suas ameaças, escute isso. Nós queremos viver essa imutabilidade de Deus nas promessas, nós queremos viver as promessas de Deus, mas muitas vezes nós esquecemos que Deus também, Ele é imutável nas suas ameaças. Claro, porque Deus, Ele nos ama, e porque Ele nos ama, Ele nos trata, Ele nos corrige por amor a nós. Agora, queridos, entenda isso, porque Deus comunica a sua vontade através das promessas, através dos seus mandamentos. Ele também, através das suas ameaças, Deus promete julgar, e Ele vai julgar. Ele vai julgar a terra. Glória a Deus por isso. Isso aqui não é para trazer peso no seu coração, não, para trazer alegria para o seu coração. Sabe por quê? Porque nós temos um justo juiz. Mas Deus também é imutável no seu chamado espiritual para conosco. Isso aqui eu amo, isso aqui. Queridos, nós somos vulneráveis e instáveis. Tem dia que eu e você, nós estamos no monte. Acontece isso com você ou não? Você ora, você jejua, você lê a Bíblia, você está fervoroso, você chora na presença aos pés do Senhor. E Deus fala com você, e Deus usa as pessoas para ministrar o seu coração. Você está incendiado, o fogo do Espírito. Mas no mesmo tempo que você está no fogo, dali a pouco acontece alguma coisa, você está no buraco. Você se sente na cova. Você se sente cabisbaixo, desanimado, entristecido. Tem dias que nós estamos
no vale, tem dia que nós estamos no monte. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6, ele diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Oh, queridos, passamos por fases e crises difíceis em nossa vida. Mas o que eu e você nós precisamos compreender é sempre voltar os nossos olhos para Deus, entender que o nosso Deus é um Deus imutável, que os projetos, que os planos de salvação, que os planos de santificação de Deus para a minha vida e para a sua vida, eles vão continuar. Eu e você, nós estamos seguros no Senhor. O nosso coração, a nossa vida precisa diariamente estar ancorada na imutabilidade de Deus, naquilo que Ele é e naquilo que Ele tem para nós. Quando eu penso nisso, eu me sinto amado por Deus. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo um Deus que não se esqueceu de mim, um Deus que não desistiu de mim, não desistiu da minha história. Quando eu mesmo um dia pensei em desistir de mim mesmo, Ele foi lá e me levantou, e certamente Ele fez isso com você, senão você não estaria aqui agora. Então entenda isso, queridos, Deus não desiste de você, apesar de quem nós somos, mas por causa da sua imutabilidade, Ele olha para você e fala: meu filho, minha filha, eu te amo. Meu filho, minha filha, eu acredito em você. Meu filho, minha filha, eu estou com você nessa prova, eu estou com você nessa luta, porque eu sou Deus imutável, eu não mudo. Mas o nosso Deus também, Ele é imutável no seu coração e no seu afeto por nós. Jeremias capítulo 31, verso 3 diz: com amor eterno te amei, e com cordas de misericórdia te atraí. Esse amor é um amor imutável, um amor que não muda, e ninguém tem um amor tão imutável como esse, tão eterno ao ponto de se entregar naquela cruz por nós pecadores. Você se sente amado por Deus aí ou não? Entenda uma coisa: Deus não tem preferência por um ou por outro. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos. Queridos, nós precisamos entender isso. Mas Deus também é imutável no seu caráter, na sua santidade, na sua onipotência, na sua sabedoria. Seus atributos são imutáveis. Agora, isso aqui nos levanta. Deus é imutável na sua palavra. Sabe o que eu e você nós precisamos na nossa vida? Nós precisamos de palavra. E você tem a palavra revelada, inspirada por Deus e revelada pelo Espírito Santo para mim, para você, queridos. Você não precisa de outra revelação. O que você precisa é da revelação da palavra de Deus por meio de Cristo. Você e eu, nós precisamos ser alimentados por esta palavra. É ela que gera vida, que transforma o nosso caráter, que nos faz mais parecidos com Jesus. Números, capítulo 23, verso 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, cada palavra que sai da boca de Deus é verdade, cada palavra que sai da boca de Deus é pura, cada palavra que sai da boca de Deus não pode ser adulterada. Ele nunca terá que retirar algo que Ele mesmo disse, porque não era verdade. A palavra de Deus é fiel e ela jamais vai voltar vazia, meu querido. Alimente-se desta palavra, alimente-se do pão vivo que desceu do céu, seja fortalecido no Senhor pela sua palavra, porque terra e céus passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá eternamente. Deus é imutável nos seus planos, todas as suas promessas são sim e o amém. Entenda isso, aquilo que Deus predestinou na eternidade, queridos, em seu decreto eterno, nunca poderá ser adulterada. O homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O homem pode ter os seus passos, mas é o Senhor quem dirige, porque Ele é soberano sobre a minha vida e sobre a sua vida, e é a vontade dEle que vai prevalecer sobre o teu coração, sobre os desejos do teu coração, sobre a tua casa, tua família, teu trabalho, o teu chamado, o teu ministério, porque Ele é soberano.
Ou entender isso muda o sentido de viver a vida. Queridos, Ele é imutável na sua salvação. Romanos 8, 28 a 30 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 30: e aos que predestinou, a esses também o chamou, e aos que chamou, a esses também os justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Existe salvação em Cristo Jesus, existe esperança para a tua vida, existe esperança por essa pessoa que você tem orado, que você tem clamado diante do Senhor, apresentado no altar do Senhor, com choro, com lágrima. Querido, Deus é poderoso para te levantar. Creia nisso em nome de Jesus. Amém? Estão comigo aí ou não? Segunda lição para o nosso coração. Estou meio acelerado aqui, porque... Queridos, segunda lição para o nosso coração. As pessoas que são beneficiadas por causa deste atributo. Preste atenção nisso. O texto bíblico diz: os filhos de Jacó. Não está escrito aí? Versículo 6. Os filhos de Jacó. Agora, entenda isso. Quando nós olhamos para a história de Jacó, e o estudo bíblico mostra isso para nós, aqui existe um contraste com a depravação total na vida do ser humano. Porque quando Deus fala filhos de Jacó, Ele está falando os filhos do enganador, filhos do trapaceiro. Ou seja, se você ler a continuidade do texto bíblico, Deus está chamando a nação de ladrão. Por que Deus está chamando a nação de ladrão? E Ele aponta para Jacó, quando tomou a primogenitura do seu irmão Esaú. Queridos, ou seja, o coração totalmente corrompido, o coração que tinha perdido o foco na presença, na pessoa de Cristo Jesus. Mas Deus fala: olha só, as pessoas que serão beneficiadas por causa do meu atributo. Isso significa que apesar da minha depravação, da sua depravação total, apesar da nossa pecaminosidade, Deus é imutável. E Deus está dizendo isso para o seu povo. Olha só, vocês estão perdendo foco, vocês estão olhando para as coisas deste mundo, mas eu amo com vocês, o meu amor por vocês é um amor eleito, é um amor exclusivo. Queridos, entenda isso, biblicamente existe uma graça chamada de graça comum, mas também existe uma graça chamada de graça especial. E essa graça especial é derramada e é exclusiva, é especificamente para aqueles que são filhos e filhas de Deus, ou seja, é a igreja do Senhor Jesus, aqueles que um dia se renderam ao amor de Cristo. Deus te ama, Deus derrama a sua graça de forma especial na minha vida e na sua vida. E Ele está dizendo: olha só, você precisa desfrutar dela. Apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas instabilidades, Deus nos ama. Oh, querido, você está aqui porque Deus te ama. Você está aqui porque Ele deseja continuar trabalhando no seu coração, para que você seja mais parecido com o Senhor. Ah, este é meu propósito, este é meu foco, este é meu alvo, e esse precisa ser o alvo da igreja de Cristo. Viva no propósito do Senhor, esteja no centro da vontade dEle. Não queira fazer as coisas do seu jeito. Agora, quais são os benefícios? Estou caminhando para o final. Os benefícios que os filhos recebem pelo fato de Deus ser imutável. Existem benefícios, queridos, pelo fato de Deus ser imutável e nós sermos filhos. O texto bíblico diz para que nós não sejamos consumidos ou destruídos. Essa palavra consumida no hebraico, ela significa não ser destruído completamente. Estudando esse texto, isso falou muito ao meu coração. O que isso significa? Que nós não seremos, preste atenção, nós não somos consumidos no inferno. É um benefício. Se você é salvo em Cristo Jesus, você tem uma garantia em Cristo. E o diabo e ninguém pode roubar isso, queridos. Quer maior benefício do que esse? A salvação em Cristo. Queridos, o pastor Hernandes Dias Lopes diz que
o inferno fica no final de uma caminhada sem Cristo, sem Deus. Quando eu olho para Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14, ele fala da porta larga, ele fala da porta estreita, e ele diz que na porta estreita muitos entrarão por ela. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas estão rumo à porta estreita. Você entendeu o que eu quis dizer? Eles estão na igreja, mas eles não conhecem o Senhor da igreja. Eles estão na igreja, mas eles não experimentaram o amor de Deus. Agora, queridos, por causa dessa imutabilidade, a nossa salvação, está garantida no Senhor. Entenda isso. Eu não sei você, mas isso mexe comigo. Isso mexe porque eu não sou merecedor e nem você. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Nós somos todos pecadores, mas todos nós somos amados. Quando você entende o amor de Deus na sua vida, pode vir a circunstância que vier, você sabe que você não está sozinho e que Ele não vai permitir que você naufrague. Ele sempre estará ali, estendendo as suas mãos. Não perca o teu foco, em nome de Jesus, porque Deus nunca perdeu o foco, tanto que Cristo foi para a cruz, para cumprir em obediência ao Pai. Entenda uma coisa, você não é o centro, quem é o centro é a glória do Pai. Jesus morreu na cruz por amor a mim, por amor a você, para que o Pai fosse glorificado no Filho. É claro que a consequência disso foi a nossa salvação em Cristo. Mas isso também significa, como benefícios, que nós não somos consumidos por nós mesmos. Isso aqui me chama atenção porque muitas vezes eu e você, nós estamos sendo consumidos por nós mesmos. E a palavra consumido aqui agora no hebraico traz algo forte. A pior coisa, escute isso, a pior coisa que pode acontecer com alguém é Deus se afastar dessa pessoa e permitir que essa pessoa viva e pratique tudo aquilo que ela quer. O pecado que tenazmente nos assedia faz separação entre nós e Deus. Mas por causa da imutabilidade de Deus, a graça de Deus, ela nos atrai de forma tão profunda. A graça de Deus, ela não permite que eu e você nós façamos tudo aquilo que nós queremos. A graça de Deus, ela põe limite na minha vida. A graça de Deus me protege para que eu não seja entregue a mim mesmo. É a graça de Deus. É a graça de Deus que te alcançou, que faz com que você não se entregue aos seus desejos carnais pecaminosos. Olha o que diz Romanos, capítulo 1, versículo 25 a 27. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Verso 26. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural e as suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Queridos, é uma palavra forte, mas por causa da imutabilidade de Deus, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que foram alcançados e lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, nós não seremos destruídos. Mas isso significa também que nós não seremos consumidos ou destruídos pelos nossos inimigos. A partir do momento que eu e você nós somos filhos de Deus, a partir do momento que nós somos alcançados por esse amor, Satanás fica furioso, e a Bíblia diz que ele está ao nosso
derredor, rugindo como leão, buscando alguém para devorar, para tragar. Queridos, entenda uma coisa, eu e você nós somos ovelhas, e eu e você nós precisamos fazer diferença em meio a lobos. Agora, quando nós entendemos que nós não seremos consumidos pelos nossos inimigos, Deus, por causa da sua imutabilidade, não permite que os nossos inimigos nos destroem. Deus não nos entrega aos nossos inimigos. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos sustenta.